parte de pedir o consentimento, às vezes algum aluno sai, algum aluno cai da conexão. Mas isso ocorre justamente quando você não está logado no e-mail institucional, e isso se resolve daquela maneira que eu estava comentando com o login. Gente, a partir de agora eu não consigo visualizar mais o chat, certo? E aí o meu pedido a vocês é que, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vocês falam no microfone, porque eu não vou conseguir acompanhar lá. E aí, se por acaso você tiver com algum problema no microfone, eu peço para que os colegas que veem as perguntas no chat me avisem aqui, que aí eu adianto ou retrocedo conforme for necessário. Eu queria começar com uma reflexão que eu faço para vocês no nosso primeiro encontro. E aí, inclusive com a ajuda do professor Robson, a gente puxou novas maneiras de pensar sobre esse anagrama a respeito de como é que a mágica da aprendizagem acontece. A gente, pensando sobre isso, hoje consegue falar sobre a ideia de CIAR. Esse exercício de estudar e aprender, essa lógica ensino-aprendizagem, ela passa primeiro por um contato inicial, em que vocês, não sendo fórmulas vazias, não sendo receptáculos vazios de conteúdo, vocês já têm vivências pessoais, vocês já têm todo um aparato de experiências anteriores, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. E isso tem tudo a ver com a maneira que você recebe o conhecimento que a gente tenta construir em conjunto dentro de sala de aula. Mesmo que não estejamos mais em sala de aula física, tocável, a gente tem um ambiente de sala de aula quando a gente está nessa lógica aqui, em que eu estou falando da minha casa e você está ouvindo da sua. Isso é o que nós podemos chamar de contato inicial. E para esse exercício, inclusive, é imprescindível que vocês leiam coisas, porque aí a gente entra na segunda etapa, que é a ideia de estudar e imergir. Ou seja, eu estou falando de estudos, leituras, pesquisas, e pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser uma conversa com um empresário, uma conversa com um colega de trabalho. Toda essa imersão tem a ver com você confrontar o contato inicial com o mundo real. Se você não fizer isso, você, me desculpe, mas vai estar perdendo seu tempo. O ensino e a aprendizagem passa basicamente por esse exercício de significar cada vez mais o que a gente discute. Só fazendo esse confronto entre o contato inicial e o estudo e imersão, vocês vão chegar na terceira etapa, que é a aprendizagem. E aí, eu gosto muito de uma ideia do Naruhodô, não sei se vocês conhecem esse podcast, mas ele é bem interessante nessas coisas, nessa discussão de conhecimento. Inclusive, tem um deles que eu passei para vocês sobre eficiência e eficácia. E aí ele traz um conceito-chave nessa discussão, é que muitas vezes você entende, mas não sabe explicar. Quando você não sabe explicar alguma coisa, é porque você não aprendeu ela. E isso é bem comum. Você assiste uma palestra, ela foi bem empolgante, você se inspirou em muitas coisas, mas você não consegue passar nenhuma delas adiante porque você não internalizou, você não aprendeu. E aí, você só consegue essa aprendizagem quando você põe em prática essas coisas. E, inclusive, é muito nobre, muito importante que vocês tentem passar adiante essa aprendizagem, né? A gente, quando ensina, aprende duas vezes. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado e acho que é um ventilador ligado, alguma coisa do tipo. Vamos lá, vou voltar. Sobre esse nosso cronograma de hoje, a gente conversou já sobre o Google Sala de Aula, expliquei já sobre as atividades, a gente acabou de fazer refrescar a memória sobre essa reflexão de ensino e aprendizagem, e agora a gente entra no aquecimento. Nunca, pessoal, o administrador foi tão importante nesse nosso contexto organizacional. E aí, a gente começa com a reflexão. O que é que um administrador faz? Quem fez o nosso curso na disciplina extracurricular de ferramentas administrativas, viu essa imagem que eu estou representando para vocês. Veja,
Se você não sabe usar os seus recursos, eles nunca serão suficientes. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo que o administrador, ainda que ele passe pelas múltiplas tarefas, múltiplos ambientes, análise intra-organizacional, ou seja, o que é que está acontecendo dentro? Análise extra-organizacional, o que é que está acontecendo no ambiente externo que pode impactar com ela? O administrador, basicamente, faz a gestação desses recursos. A palavra gestação da grávida, como vocês conhecem, ela tem uma raiz bem familiar com o gestor. Ou seja, nessas duas missões, você está discutindo e refletindo sobre alguém que cuida de algo. Alguém que faz com que algo que não consegue se manter sozinho consiga patamares de independência, seja por meio de uma criança que vai virar um adulto, ou seja por meio de uma empresa que vai começar a caminhar sozinha numa evolução do que ela anteriormente foi um negócio. Então, nessa situação, o administrador vai fazer essa conexão. E ele nunca foi tão importante. Por quê? Porque ele é aquele agente sensível que conhece o que está acontecendo dentro e não esquece o que está acontecendo fora. Então, nesse cenário de pandemia, o administrador basicamente vai ser aquela pessoa sensível a essa situação e ele sabe como manusear na melhor maneira possível para que a instituição perdure no tempo e ela sofra o mínimo possível. E aí, pessoal, o nosso curso, nesse exercício, entre várias coisas que a gente faz, a principal delas é o foco do empreendedor como um agente de transformação. Eu consigo ilustrar várias técnicas para vocês. Vocês vão aprender no nosso curso um balanço, como ler um balanço patrimonial, como fazer um fluxo de caixa, quais são as principais escolas da administração, que elementos compõem um plano de marketing, quais são as ferramentas de gestão da qualidade. Vocês vão aprender todas essas técnicas, mas por trás desse exercício mais técnico, desse nosso curso técnico em administração, existe uma teoria, existem preceitos e diretrizes que são bem superiores, e se você não entendê-los minimamente, você vai ser simplesmente um replicador de técnicas. E isso vai fazer de você um profissional descartável. Pensando nisso, o nosso foco é no empreendedorismo como uma ação comportamental para que vocês resolvam problemas. Empreendedor não é simplesmente aquele que ganha dinheiro. Empreendedor é um agente de transformação. Empreendedor é alguém que resolve problemas. E nesse exercício, nós buscamos muito mais do que dar conceitos técnicos, tentar ilustrar para vocês a aplicação deles no dia a dia. Por isso que não é fora de propósito essa reflexão inicial que eu fiz para vocês. Porque se vocês não confrontarem o contato inicial com o estudo e imersão, e esse estudo e imersão não necessariamente é pegar um livro do Maximiliano, ele pode ser muito bem uma conversa com seu chefe, uma análise mais apurada sobre um relatório fiscal, uma conversa com o cliente, ou seja, quando você vai para o mundo real, chamemos assim, você de fato vê quanto a administração é importante e o quanto esse nosso curso vai a fundo em algumas dessas questões. Porque se a gente analisar a história da humanidade, a gente vai ver que para que ela existisse, ela circunscreveu dentro dela, ela se organizou em organizações. E me perdoe esse cacuete, organizou em organizações, mas ele é proposital. Porque as organizações usam da administração para conseguir coordenar esse exercício coletivo da nossa vivência humana. Porque sozinho a gente não consegue existir, mas junto de organizações, utilizando preceitos, diretrizes e técnicas administrativas, nós conseguimos nos organizar. Não apenas em empresas, mas, sobretudo, em junção de ideias em pessoas que estão unidas por um propósito definido. Só que é claro que tem treta, né? Onde tem gente, tem treta.
E aí a administração usa de algumas ferramentas técnicas. Ela divide o seu campo de estudo em disciplinas. E aqui vocês estão vendo algumas das principais. Você discute a administração de uma maneira transversal, porque ela usa vários campos da ciência humana como, vamos dizer assim, alicerces de sua atuação. Enquanto eu estou como operador do marketing, eu uso conceitos de psicologia, comércio exterior, análise de bancos de dados. Lá da administração da produção, eu vou pegar conceitos da gerência de produção, da engenharia de produção, lá no controle da qualidade. A mesma coisa eu vou fazer na logística, em que eu vou me deter, por exemplo, estudar sobre a legislação alfandegária de determinados estados e países. E aí, na gestão de pessoas, eu vou analisar a psicologia do meu cliente interno. Lá nas finanças, eu vou beber da contabilidade, eu vou beber do direito, eu vou beber da economia. Lá na gestão pública, eu vou discutir a política como o exercício de convivência humana, e a gente tem uma proximidade muito grande com a administração, sendo vista aqui no nosso curso como a ciência que estuda a convivência humana. Como melhorar? E aí, gente, a gente passa por isso tudo para dizer que a administração, essa palavra vem do latim. Esse termo ad significa direção para, tendência para. E minister significa subordinação ou obediência. Ou seja, é aquele que presta um serviço para outro. É aquele que busca melhorar a existência do outro. E esse exercício passa por compreender que em nossa convivência humana nós temos recursos limitados, mas desejos ilimitados. É por isso que a gente tem essa necessidade tão grande de conversar com a economia, já que a economia, sendo o estudo do lar, lida com o uso dos nossos recursos, e sendo a administração a ciência que discute como prestar melhores serviços para os outros, a gente tem uma conexão adequada quando a gente pensa nos desejos e necessidades dos nossos funcionários e clientes. Vendo isso, seja como prospecção, seja como oportunidade para que eu preste serviços ou ofereça produtos, ou nesse meu exercício de lidar com o meu cliente interno, para que assim eu consiga interagir melhor com os meus funcionários. E aí a administração, ela faz tudo isso utilizando de alguns conceitos. Um deles, por exemplo, é o que é trabalho. Mas antes de eu entrar nesses conceitos, pessoal, eu fiz uma enxurrada aqui de informações. Eu tenho noção que eu estou indo rápido. Mas e aí, como é que tá? Vocês estão me ouvindo? Tá claro? Não tá? Posso continuar? Alguma pergunta? Tanta pergunta assim de uma vez, eu não sei se eu consigo responder tudo, não. Até agora, pra mim, viu, Samuel? Beleza, beleza. Show de bola. Vou continuar. E aí a gente entra em alguns conceitos-chave para a gente entender mais desse assunto. A gente começa, por exemplo, pensando em como essa convivência humana pode ser melhorada. E a gente começa fazendo isso a partir do trabalho. O trabalho, pessoal, é muito importante que vocês lembrem que ele não é um simples gasto de energia. Não sei se vocês lembram lá em sala de aula, quando eu simplesmente empurrava uma cadeira. Não é porque eu gastei energia que eu trabalhei, mas quando eu gero valor, eu gero trabalho. E essa troca de valor, ela pode ser financeira ou não. Quando eu rasgo o papel, para dar um exemplo a vocês, eu estou utilizando das ferramentas que tenho para realizar o meu trabalho. E se você entendeu o papel, nesse caso, como uma ferramenta para ilustrar o meu exemplo para vocês, eu espero que você tenha entendido que trabalho é utilizar os recursos que se tem para gerar valor para algo. Espero que essa folha não seja importante, que foi a primeira coisa que eu peguei. Mas vamos lá. Produtividade já tem uma relação mais próxima do trabalho. Ela diz respeito ao que eu tenho à minha disposição
e o que eu consigo gerar a partir disso. Ou seja, as entradas por minhas saídas. A minha produtividade vai ter uma relação direta com outros 3 conceitos que a gente viu também. Um deles é eficiência, que aqui tem a ver com o uso dos recursos. Quando eu consigo, a partir de uma folha de papel, ilustrar um conceito chave para vocês, eu consigo utilizar poucos recursos para realizar o quê? O meu objetivo. Então, se eu usei pouca coisa e consegui fazer com que vocês compreendessem o que era eficiência e eficácia, eu tanto fui eficiente quanto fui eficaz. Mas se eu usei poucos recursos, mas vocês não entenderam bulhufas do que eu falei, então não adiantou nada eu ter sido eficiente se eu não fui eficaz. Então, veja, eficiência tem a ver com o uso dos recursos, tem a ver com algo meio que mensurável. Eu consigo dizer se eu conseguir, utilizando poucas coisas ou muitas coisas, fazer uma determinada tarefa ou não realizá-la. Na eficácia, eu tenho direcionado para um resultado. Então, é uma coisa meio binária. Ou eu consegui, ou eu não consegui. Ou eu fui eficaz, ou eu não fui eficaz. Vamos dar um exemplo mais claro? Imagine que você toma um determinado medicamento e esse medicamento cura você. Digamos que esse medicamento custou R$1.000, mas você se curou. Mas digamos que um outro medicamento cura você também, mas ele custa só R$100. Esses 2 exemplos que eu dei, eu fui eficaz nos 2. Só que nesse segundo, que custou menos, eu fui muito mais eficiente. Então, a relação entre eficiência e eficácia tem a ver com os recursos que eu utilizo para conseguir algo. Na efetividade, eu tenho que meio que um mix dessas 2 coisas em uma aplicação mais de percepção das pessoas. Veja, esse mesmo exemplo que eu acabei de dar do medicamento. Imagine que, gastando R$100, eu estou curado, eu resolvi o meu problema, mas eu não me sinto saudável. Ainda que os meus exames de saúde digam que eu estou bem, eu não me sinto bem. Então, a minha percepção quanto à efetividade, ela é diferente do que a minha eficácia sugere. Deixa eu tentar dar outro exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Vamos lá. Janaína usou as suas canetas, as canetas que comprou. Vixe, Maria, que erro de português gigantesco. Não fui eu que fiz isso aqui, não, viu? Mentira, foi eu. Vamos lá. Eu acho que vocês conseguem entender. Janaína usou as suas canetas. Não consigo não, pessoal. Janaína usou todas as canetas que comprou sem perder nenhuma. Vocês já viram a cola, né? Janaína usou todas as canetas que comprou sem perder nenhuma. Então, Janaína, lá em janeiro, comprou 5 canetas para passar o ano todinho e conseguiu a proeza de, ao final do ano, ter todas as 5 canetas. Vamos concordar que ela foi o quê? Se eu estou falando de recursos, eu estou falando de eficiência. Já o Herbert, ele foi o quê? Ele tirou 10 em todas as provas que fez. O objetivo dele era passar de ano e ele conseguiu tirar 10. Então, ele foi eficaz. Diferente da Andresa, que ela aplicou todo o conhecimento adquirido em sala de aula. Talvez a Andresa nem passou de ano, mas se ela usou o conhecimento do curso, ela foi efetiva. Então, quando a gente vai pensar sobre eficiência, eficácia e efetividade, a gente sempre vai pensar sobre eficiência, uso dos recursos, eficácia, alcance dos resultados e efetividade, percepção do seu público, mudança de situação. Quando você muda algo, você está falando em efetividade. Quando você alcança um resultado, você está falando em eficácia.
E quando você fala em recursos, você está falando de eficiência. Ok, pessoal? E aí, nesse exercício, você começa a devagar, pensar com os neurônios de vocês, para que serve isso? Isso serve para muita coisa, sobretudo nas futuras discussões que vamos ter sobre as escolas da administração. E aí eu puxo uma frase do Peter Drucker, que é o guru da administração contemporânea, em que ele diz: nada mais inútil do que fazer corretamente a coisa errada. O que é que ele quer dizer com isso? Não adianta nada você bater as metas da organização se essas metas não fazem com que a organização alcance sua missão. Se essas metas não ajudam no objetivo final da organização, elas não servem de nada e você fez corretamente a coisa errada. Exemplo prático: imagine que você tem um presídio, por exemplo, e esse presídio, ele visa, pela lei, recuperar os detentos. E se você pensar que esses detentos cumprem o tempo deles e ele não fugiu durante aquele tempo, o presídio fez corretamente, mas a missão dele, que era mudar a mentalidade daquela pessoa, não foi alcançada. Ele só passou aqueles anos lá na penitenciária e saiu do mesmo jeito ou talvez pior. Então, veja, do ponto de vista da eficiência, o presídio conseguiu alcançar seu objetivo. Do ponto de vista da efetividade, essa pessoa não saiu uma pessoa melhor. Então, ele não foi nada efetivo. E não, inclusive, se chegou talvez aos resultados almejados, que era uma pessoa recuperada para a sociedade. Certo, pessoal? Tá claro, não tá? Tá escuro? E aí? Posso continuar? Posso continuar? Beleza. Vou lá. Herbert, eu vi que você fez uma pergunta sobre economia. Eu vou falar muito sobre isso na próxima aula, certo? E aí, então, eu vou tentar vencer essa nossa revisão de hoje para que a gente converse mais sobre isso com mais calma no nosso próximo encontro. E aí a gente entra na discussão sobre os níveis organizacionais. E, via de regra, temos três: estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, você tem as decisões principais da organização. Você tem missão, visão, valores. Você tem... Precisei aprovar aqui a entrada de uma pessoa, pessoal. Raquel entrou. Vamos lá, continuando. Você tem missão, visão, valores. Você tem os rumos da organização para os próximos anos. Você tem as decisões mais voltadas ao que acontece de maneira macro. No nível tático, você tem algumas discussões um pouco mais objetivas. Você tem onde e como as coisas acontecem. Já no nível operacional, você tem, vamos dizer assim, o chão de fábrica. Você tem aquelas discussões mais mão na massa. E aí, pessoal, esses níveis são muito úteis. Não é para você fazer uma hierarquia em que alguém manda e o outro obedece. Isso aqui é para que fique claro a divisão de cargos e as funções de cada um dentro de uma organização. Essa discussão de níveis, ela é bastante flexibilizada hoje em organizações que têm uma hierarquia um pouco mais horizontal. Mas esse é assunto para outros encontros. O que eu quero que vocês entendam sobre esses níveis é que, via de regra, nós temos três níveis dentro das empresas. O nível estratégico, que discute o que e quando acontece. O nível tático, que discute onde e como as coisas acontecem. E o nível operacional, em que você tem os executores das coisas que vão acontecer. Você tem no nível estratégico presidentes, por exemplo. No nível tático, gerentes ou coordenadores. E no nível operacional, você tem executores. Numa escala mais, vamos dizer assim, palpável, você teria numa loja como a Magazine Luiza, por exemplo,
No nível operacional, o vendedor. O vendedor é aquela pessoa que te atende, aquela pessoa que está lá cuidando do estoque, seria outro cargo, né? Estoquista, dependendo da empresa. Você tem nesse operacional aquelas pessoas que interagem diretamente no dia a dia com os clientes. No nível tático, você teria, numa estrutura mais simplificada aqui, os gerentes e coordenadores de unidade. São aquelas pessoas que respondem por aquela unidade do negócio. De repente, a Magazine Luiza, em Mossoró, ela tem gerentes em cada unidade e eles cuidam dessas, dizendo como as vendas vão acontecer. No nível estratégico, você tem uma cúpula mais superior. Você tem a direção do Nordeste, a direção do Brasil, e assim essas pessoas vão tomar outro tipo de decisão. Isso é muito importante, pessoal, para que vocês compreendam os papéis e habilidades necessárias aos administradores, que a gente vai falar já já sobre isso. Mas antes disso, licença, eu vou aprovar outra pessoa. Gente, eu vi que vocês... Oi, Alisson, seja bem-vindo. Nosso pedido para que vocês entrem pelo e-mail institucional, ele visa justamente a gente não ter a necessidade de precisar aprovar a entrada, certo? Mas eu entendo que haja esses problemas de login, acontece o tempo todo, e principalmente para quando a gente está manuseando no celular, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Mas aí eu estou falando sobre todas essas coisas, e aí você deve se perguntar como é que o administrador consegue conciliar essa busca por desejos ilimitados que a sociedade tem em recursos limitados que o nosso planeta dispõe. Como é que isso acontece? O que pode ser feito? E aí o administrador faz essa conciliação a partir dos papéis que ele exerce dentro da organização. E aí, numa discussão um pouco mais teórica, eu vou mostrar para vocês os papéis na perspectiva do Mitzberg. E ele discute 10 papéis existentes para o administrador. Veja que o papel é exercido quando alguém tenta atender uma determinada expectativa. E aí o Mitzberg foi um teórico, vocês não precisam decorar esse nome esquisito, mas ele resumiu os papéis dos gerentes em 10, que esses 10 são divididos basicamente em 3 categorias: o interpessoal, o informacional e o decisório. Veja, é muito fácil você sacar o que é cada um destes, porque o nome já entrega o que eles fazem. O interpessoal tem a ver com o quê? Relações pessoais. E aí a gente está falando do papel de líder, de símbolo, de ligação dentro de uma empresa. O papel informacional tem a ver com o quê? O nome já está dizendo, a distribuição de informações. E aqui a gente tem o monitor, disseminador e porta-voz. O porta-voz faz para fora, o disseminador faz para dentro, o monitor monitora como esses dados se transformam em informações. Veja que os nomes já dizem tudo, né? E o papel decisorial vai na mesma linha. Estou até chovendo no molhado, repetindo direto isso. O papel decisorial faz o quê? Decisão. Alguns teóricos afirmam, inclusive, que administrar basicamente é tomar decisões. Mas aí deixa eu tentar mostrar um pouco mais e melhor cada um desses casos. Do ponto de vista interpessoal, a gente tem o papel de símbolo, que aqui eu estou falando das relações públicas da organização. E aí, você tem na discussão de líder, o papel interpessoal de liderança, basicamente a ação de influenciar as outras pessoas. Liderar, entre muitas coisas, pode ser definido como influenciar um determinado grupo. E aí, esse papel de interpessoal na função de ligação tem a ver com o quê? O network, em que você faz a junção de pessoas para que elas consigam interagir mais e melhor em grupo. Continuando já no papel informacional, a gente tem por essa imagem o quê? O papel de monitorar as informações para ligar elas ao meio.
Você junta determinados dados, transforma eles em informações e assim você pode tomar mais e melhores decisões. O papel de disseminador tem a ver com disseminar mensagens internas. Aqui é aquela pessoa que tanto monitora a rádio peão quanto lê os relatórios gerenciais que são produzidos pelo nível tático ou estratégico. E o porta-voz faz o quê? O porta-voz, ele leva as mensagens de dentro de uma instituição para o mundo. O porta-voz é alguém que faz esse exercício de espalhar mensagens do ponto de vista externo. Eu trouxe essa imagem do Zidane porque ele tem esse papel de meio campo, né? Ele teve enquanto jogador. E ele exerceu isso enquanto treinador, exerce, de uma maneira muito interessante do ponto de vista da liderança que ele tem. E esse aqui é o porta-voz do governo federal atual. Gente, continuando os papéis, o papel de empreendedor, ele pode ser resumido, ele é bem controverso, porque nem todas as pessoas que a gente tem como exemplo de empreendedores têm uma história, vamos dizer assim, livre de contestações. Mas o fato é que empreendedores mudaram a realidade que viviam e resolveram problemas de um determinado público. Esse papel decisorial também tem a ver com controle de distúrbios. E aí é engraçado você pensar nessa imagem para exemplificar isso, e você talvez me pergunte, o que é que uma mãe tem a ver com a administração? Eu falei para vocês, desde o nosso primeiro encontro, que administrar é melhorar o convívio entre pessoas. E eu desconheço uma função social tão importante quanto a mãe, e que ela também utiliza de várias das ferramentas, várias das diretrizes que nós estudamos em administração. Por exemplo, em seu exercício de alocar recursos, controlar distúrbios, negociar. Essa negociação, ela pode muitas vezes ser tensa, como numa apartheid, mas ela muitas vezes pode ser conduzida de uma maneira amorosa, como muitas mães tão habilmente conseguem fazer. Então, veja que essa discussão de papéis da administração, ela é crucial para a gente compreender o que é necessário ser feito para melhorar a convivência entre as pessoas. E esses papéis gerenciais, eles podem ser ilustrados conforme essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Ó. São 10 que se dividem em 3 grandes grupos. E vocês, obviamente, não precisam decorar todos esses 10, mas é importantíssimo que vocês compreendam a importância de cada um deles e que assumam isso dentro do seu repertório teórico sobre os papéis gerenciais e o que é que o administrador tem que fazer. Mas como é que ele faz isso? Veja, o que é que ele precisa para conseguir desempenhar esses papéis? Habilidade. E habilidade é o quê? Aptidão para cumprir uma determinada tarefa. Vocês viram nos papéis o que precisam ser feito e agora, na habilidade, eu vou conversar com vocês sobre como isso é feito. E existem várias perspectivas teóricas, mas eu vou trazer para você a do Kent. E ele fala sobre 3 tipos de habilidades: as conceituais, as humanas e as técnicas. As habilidades conceituais têm a ver com montagem de cenários. Você vai fazer uma análise externa, ou seja, você vai analisar o ambiente numa perspectiva de cima e compreender como o ambiente externo influencia o dentro. E você, nessa habilidade conceitual, vai ser demandado de você uma habilidade de abstração, em que você consegue meio que fazer uma espécie de bola de cristal, compreendendo e imaginando cenários futuros nas aplicações presentes. E como o nome sugere, esse exercício de abstração e pensar sobre o futuro, isso tem muito mais a ver com o nível estratégico. Já nas habilidades humanas, o Keynes, ele discute a necessidade de comunicação, liderança, motivação. Aqui, você discute mais o como convencer, influenciar, orientar as pessoas
para que elas consigam desempenhar suas tarefas. Aqui eu estou falando das habilidades humanas no exercício de liderança. Vocês vão ver mais adiante as funções da administração e existe dentro da função de direção uma pequena confusão em que ela resume as habilidades humanas. Veja, as habilidades humanas são necessárias a todos os níveis, estratégico, tático, operacional. Habilidades humanas são muito necessárias em todos os 10 papéis. No entanto, esse exercício de habilidades humanas, ele é muito mais utilizado em determinados cargos. Um cargo de gerência, por exemplo, em que ele vai influenciar determinados funcionários. Um cargo, vamos dizer assim, de negociação com o sindicato. Ou seja, esses cargos que demandam mais contato olho a olho, demandam as habilidades humanas com mais profundidade. Por fim, o Kant fala das habilidades técnicas, ou seja, o conhecimento específico de cada área de atuação. E o que ele quer dizer com isso? Eu estou falando aqui, por exemplo, de um vendedor que ascendeu a gerente, e esse gerente, na hora de vender um determinado celular, conhece a fundo todas as, vamos dizer assim, pontos positivos e negativos desse produto. As habilidades técnicas têm uma relação direta com o fazer as coisas. As habilidades humanas têm uma relação mais com o fazer outros fazerem. E as habilidades conceituais têm uma relação direta com olhar o todo e fazer com que as organizações influenciem o ambiente em que elas atuam. E aí, eu sei que a coisa está meio fora da realidade, mas deixa eu dar um exemplo um pouco mais perto da gente. Imagine que a gente vai pensar no Uber em Tabuleiro do Norte. E aí, o que é que demandaria habilidades conceituais nesse cenário? Uber em Tabuleiro do Norte, daria certo? Considerando que o Uber é uma empresa que se destaca pela capilaridade e ela atua com muitos muitos motoristas e eles têm que estar colocados em vários pontos estratégicos. Será que Tabuleiro do Norte teria um tamanho satisfatório? E aí as habilidades humanas seriam o quê? Como é que eu vou resolver os conflitos que essa ideia maluca vai causar? Como é que vai ser essa relação com os táxis? Como é que vai ser esse exercício de divulgar o Uber em tabuleiro? Como é que eu vou convencer motoristas a aderirem a isso? E mais do que isso, e aí entrando no aspecto técnico, como é que eu vou convencer as pessoas a embarcarem nisso? E para fazer isso, para pensar sobre isso, no mínimo eu tenho que entender sobre esse negócio. Então, nas habilidades técnicas, eu tenho uma relação mais próxima com o nível operacional. Nas habilidades humanas, eu tenho uma relação mais direcionada ao nível tático. Já nas conceituais, eu tenho uma relação mais próxima do nível estratégico. E aí eu gosto muito dessa imagem, porque ela ilustra o que acontece no ambiente empresarial. E ela demonstra um pouco de cada uma das habilidades e alguns dos papéis que a gente viu. Você tem aqui essa pessoa olhando o todo. Ela está exercendo as habilidades conceituais, porque ela, com base no repertório intelectual que tem, está verificando o que está acontecendo dentro dessa engrenagem em funcionamento. Outros aqui, estão mais no operacional, ou seja, está utilizando as habilidades técnicas. Já essa aqui também, consertando as engrenagens. Já esse daqui, está analisando, monitorando o que está acontecendo, utilizando o seu papel de monitor e usando a sua habilidade, o quê? Habilidade humana. Ela está verificando e interagindo com esses outros funcionários. Olha essa moça aqui apoiando esse outro no seu exercício. Habilidade humana, pessoal. Essa imagem é muito legal porque ela demonstra bem toda essa nossa reflexão. Caberia até talvez uma questão de prova sobre isso, né? Eu acho que seria interessante. Mas, vamos lá. Professor, Oi, pode perguntar.
Você poderia explicar isso aí de novo, por causa que eu saí e voltei, eu não vi desde o começo. Vamos lá. Falei em prova no instante, alguém perguntou, né, rapaz? Quer dizer que essa é a palavra cabalística, né? Mas vamos lá. Eu não conhecia a voz, mas deixa eu tentar. Esse resumão aqui, ele tem uma ilustração bacana sobre o que eu queria que vocês entendessem nessa segunda parte da nossa aula. Aqui eu tenho, nessa tabela, o nível estratégico, tático e operacional. Aqui eu tenho as habilidades. Cada uma dessas habilidades tem uma maior proximidade com um determinado nível e com um determinado papel. Veja, do ponto de vista operacional, se eu estou falando, por exemplo, dos vendedores da Magazine Luiza, voltando ao exemplo que eu dei, eles têm que compreender do produto que estão vendendo. Eles têm que compreender do fazer as engrenagens rodarem. Eles têm que saber operacionalizar aquelas tarefas. Gerentes que atuam nessa organização, na Magazine Luiza, como é o caso que eu estou falando, eles precisam, muito provavelmente, compreenderem técnicas de vendas. Ele tem que saber vender melhor do que o vendedor? Não necessariamente, porque cada cargo vai exigir mais ou menos habilidades conforme ele está num nível ou em outro da organização. O que é que eu quero dizer com isso? Você imagina o CEO lá do McDonald's, que ele, para ele, se demanda muito das habilidades conceituais. Ele precisa compreender os cenários, ele precisa compreender o que acontece lá fora e como lá fora eu digo a economia, por exemplo, como é que está o nível de consumo das pessoas, a taxa média de colesterol do brasileiro e como isso vai impactar no consumo das refeições que são vendidas pelo McDonald's. Veja, as habilidades conceituais são muito demandadas lá no nível estratégico. E esse nível estratégico toma uma série de decisões, utilizando-se do papel decisorial de empreendedor, controlador de distúrbios, por exemplo. Então, lá em cima, essa habilidade conceitual é muito necessária. Isso significa que o vendedor, o CEO lá do McDonald's, ele sabe fazer um mínimo cachorro-quente que seja. Será que ele sabe fazer isso? Talvez sim, mas eu arrisco dizer que muito provavelmente ele não tem nenhuma habilidade técnica. Então, quanto maior a posição no nível estratégico, menos habilidades técnicas a respeito do negócio são demandadas daquele funcionário. Vamos pegar outro exemplo? Você imagina o gerente da Renault, o gerente regional do Nordeste da Renault, e a quantidade de habilidades humanas que ele tem que ter. Ele vai interagir com os outros gerentes de todos os estados do Brasil. Ele vai perceber várias necessidades táticas da Renault, mas dificilmente ele sabe trocar um pneu, porque as habilidades técnicas não são tão necessárias para ele. Dificilmente esse gerente regional vai ter noção de como é que está a indústria automobilística lá na França, porque as habilidades conceituais não são tão demandadas dele. O que se demanda dele mais, o que se exige dele mais, é que ele cumpra seu papel interpessoal. Então, o que é que acontece? O papel, pessoal, é uma reflexão sobre o que deve ser feito pelo administrador. A habilidade tem uma relação direta sobre como ele faz essa coisa. Essa é a diferença. Papel, o quê? Habilidade, como. Beleza ou não? E aí? Entenderam, não entenderam? Pessoal, são 8 horas. Eu vou abrir para dúvidas para vocês e vou encerrar o nosso encontro, certo? Porque eu não quero quebrar minha palavra e ir muito além das 8 horas. Vamos lá, dúvidas?
Nenhuma dúvida? Tranquilo aqui, viu? Show. Vou interromper nossa gravação, certo?